Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Ivan Leão e esse é o canal Eterno Padawan. Hoje a gente vai estar falando da tecnologia que já está bem utilizada aí, tem muita gente que já está utilizando, muita gente já está sabendo aproveitar, mas de repente você não ouviu falar ou não viu como utilizar ela para ajudar no seu desenvolvimento, na sua programação, na sua codificação. Eu estou falando do nosso amigo ChatGPT, ok? Eu vou demonstrar aqui hoje como que a gente pode gerar um conteúdo HTML utilizando essa tecnologia. Se você ainda não ouviu falar, vou dar uma explicação rápida aqui. O ChatGPT é uma plataforma que permite a gente conversar e interagir com uma inteligência artificial generativa. O que isso significa? Ela consegue gerar conteúdo, dar respostas no formato humano, né, através do texto, né, a conversa, ao invés de você buscar por tópicos, por exemplo, num sistema de busca como o Google, onde ele vai te apontar sites com resultados próximos ao que você solicitou, ele consegue te dar uma resposta. Vamos ver então na prática como é que funciona isso e vamos ver qual é o resultado que a gente consegue pedindo para ele gerar algum conteúdo HTML, tá? Para demonstrar, eu vou utilizar o seguinte. A gente fez há alguns vídeos anteriores, aí, acho que há 2 vídeos atrás, uma tabela, que é essa tabela aqui, ó, deixa eu abrir ela na pastinha. Aquela tabela com ano, mês e valor e a consolidação através de co-span e row span, juntando células, né? Ó, 2022, 2023, o total aqui, certo? E um somatório aqui que a gente fez, tudo bonitinho. Então, vamos ver se a gente consegue solicitar para o ChatGPT para ele gerar uma tabela similar a essa daqui. Vamos lá então. Eu vou abrir outra guia para acessar esse site, né, esse recurso aqui é chat.openai.com. chat.openai.com. Então basta pressionar Enter aqui. Ah, eu já estava logado. Deixa eu fazer o logoff aqui para demonstrar do zero, tá? Deixa eu sair aqui. Então, na hora que você entra pela primeira vez, ele vai aparecer esse conteúdo, né? Onde você pode se inscrever utilizando o Sign Up ou logar com uma conta. Para logar em uma conta, você ou cria uma conta através do próprio ChatGPT, né? Do sistema deles, ou utiliza uma conta que você já tenha do Google, da Microsoft ou da Apple. Eu vou demonstrar aqui conectando através da minha conta do Google. Então, vou clicar nessa opção, continuar com o Google. Eu já havia logado anteriormente, justamente com o meu e-mail do Eterno Padawan. Se for a primeira vez que você estiver utilizando isso, ele vai pedir para você digitar o e-mail, ok? Então, vou clicar aqui no caso. Ele vai fazer uma validação se você é humano, pode mandar algum tipo de código de verificação no seu e-mail, como qualquer outro sistema que vai validar o seu ingresso, né, a sua entrada pela primeira vez. Beleza, eu vou expandir aqui o site, vou abrir aqui a janelinha para mostrar como é que funciona. No lado esquerdo, ele vai memorizando essas conversas, né, os chats que a gente já teve com ele. Eu limpei aqui, só para demonstrar zerado para vocês. E aqui na parte de baixo, a gente tem justamente a entrada das perguntas, né, o que a gente quer conversar com essa plataforma, com o ChatGPT. Para agilizar o conteúdo do vídeo, eu deixei alguns prompts, algumas perguntas já prontas, já digitadas, então eu vou copiar e colar. Então, estou copiando aqui do outro monitor meu, né? Vou colar aqui e vou colocar justamente a solicitação. Ó. Gere uma tabela contendo 3 colunas, ano, mês e valor. Na coluna ano, preencha com 2022 e 2023. Na coluna mês, preencha com os meses janeiro e fevereiro, para cada ano citado. Preencha os valores com 1.000, 1.200, 1.100 e 1.350. Adicione um rodapé com o total. Vou clicar aqui para enviar ou pressionar Enter. Ele vai processar essa nossa pergunta, né, essa nossa solicitação e gerar algum conteúdo na tela. Então vamos ver aqui, ó. 2022, janeiro, fevereiro, 1.000, 1.200, 1.100, 1.350. E deu o total aqui pra gente. Deixa eu voltar aqui, ó. Jogar uma janela do lado da outra. Beleza, aqui. Tá? Então ele já conseguiu fazer ó, um resultado bem próximo do que a gente queria. Nos meus testes anteriores,
ele chegou a fazer um resultado um pouco mais embaralhado. O que aconteceu? Ele colocou o ano 2022 4 vezes e o ano 2023 4 vezes, repetindo os valores 1.000, 1.200, 1.100, 1.350, tanto para o ano 2022 como para o ano 2023. Eu acredito que, como eu testei anteriormente, né, antes de gravar o vídeo aqui, eu fiz as mesmas solicitações para ver como é que ele respondia, ele já aprendeu e agora ele deu uma resposta um pouco melhor, porque eu fui justamente conversando com ele para ele melhorar e chegar no resultado que eu queria. Mas vamos continuar. Observe o seguinte, aqui ele não fez alguns detalhes, né? Vamos dar uma observada. Ó. Não fez a mesclagem aqui, certo? E aqui o total também não está mesclado. Então, essa célula aqui que deveria ocupar 2 colunas não está ocupando. Essa célula também que deveria ocupar 2 linhas não está ocupando. E a mesma coisa aqui. Então, eu vou pedir assim, ó. Deixa eu copiar aqui. Mescle as células dos anos, para que ele junte essas 2 células. Então, eu vou pressionar Enter aqui para ele fazer esse processo. Opa, na verdade, enviar aqui, né? O que ele fez? Ele tentou mesclar. Eu acredito que nessa interface, né, nessa forma aqui de apresentar os resultados, pelo menos nessa versão, né, do ChatGPT, porque já tem versões mais novas, mas não foram liberadas ao público ainda. São versões beta, versões pagas, né? Então, essa versão aqui que eu estou utilizando, pelo menos, né, no que eu deduzo, ainda não consegue fazer algo tão bonitinho, que é o quê? Jogar a célula sem essa linha divisória. Tá vendo aqui, ó? Então, ele realmente entendeu a minha solicitação, ó, mescle as células dos anos. Então, ele não repetiu aqui, ok? Ó, janeiro, fevereiro, 1.000, 1.200, tá? Belezinha. Já melhorou a apresentação, mas não exatamente como eu queria. E a mesma coisa, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar mais uma solicitação, ó. Consegue remover a linha extra nos anos usando um row span? Que foi o que a gente usou aqui, né? A gente utilizou um row span para ficar as 2 células realmente mescladas. Vamos ver se ele consegue? Vamos lá. Ele nos deu a mesma resposta, observem que é igualzinho, tá? Então, como eu disse, eu acredito que é uma limitação da interface. Ela não consegue realmente mostrar para a gente do jeito que deveria ser no HTML, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá, paciência. Vou continuar aqui, ó. Coloque o valor total abaixo da coluna valor. Foi uma solicitação porque nos meus testes, essa célula aqui não estava aparecendo aqui, ela estava aparecendo aqui, ó. Então, vou colocar assim, ó. Mescle, ou melhor, ajuste a coluna, a célula, vamos colocar aqui, a célula total para ocupar 2 colunas usando CoSpan. Então, ó, ajuste a célula total, que é essa aqui, para ocupar 2 colunas. Seriam essas 2 aqui, ó, usando CoSpan. Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa diferente para a gente. E não, ele não conseguiu. Nesse caso, ele se perdeu bastante, tá? Tá vendo aqui, ó? Ele realmente se perdeu, né? Sem chance. Então, vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu tentar interagir mais uma vez, ó. Exiba a tabela anterior novamente. Opa, vou ligar aqui. Beleza, olha, ele foi inteligente o suficiente para mostrar pra gente essa tabela aqui, ó. Certo? Vou continuar. Agora eu vou fazer o seguinte. Tudo que ele fez até agora, ele demonstrou pra gente na tela, né, na interface. Ele não gerou um código HTML. Mas agora eu vou pedir para ele realmente gerar um código HTML para essa tabela. Então, deixa eu copiar aqui o meu prompt. Gere um código HTML para essa tabela. Então, vou solicitar aqui. Olha lá, certamente aqui está o código HTML para a tabela fornecida. Olha que bonitinho, ele realmente gera para a gente de acordo com as nossas instruções. E o que acontece? Na interface, ele não tinha conseguido efetivamente mostrar as células mescladas, né? Utilizando o row span
e o co-span. Mas observem o código gerado. Olha aqui, ó. Existe um row span aqui na célula do ano de 2022. Existe um row span também na célula de 2023 e um co-span no total. Então, tudo indica que vai dar certo. Vamos testar agora, ó. Vou copiar esse código, copy code aqui, ó. Vou clicar aqui. Vamos lá no nosso amigo Visual Studio. Vou criar um novo arquivo HTML, um new file. Vou chamar de chatgpt.html. E vou colar esse código aqui, Ctrl V. Ok? Ah, na verdade ele não colocou o cabeçalho, né? Agora que eu vi. Vou solicitar mais. O cabeçalho, na verdade, quis dizer, ele não colocou o resto da estrutura do HTML. Vou fazer essa solicitação também, ó. Gere o código completo de uma página HTML5 contendo esta tabela. Vamos ver. E eu pressionando Enter toda hora. Tem que clicar aqui no Send. Agora sim, ó, colocou o cabeçalho ali, ó, doctype, HTML, title, com o corpo, tudo mais. Agora ele gerou um código completo de uma página. E ele ainda dá instrução pra gente, ó. Você pode salvar o código acima em um arquivo com a extensão HTML, que é o que a gente vai fazer aqui. Por exemplo, tabela.html, dando a sugestão de um nome para o arquivo, e abrir esse arquivo em qualquer navegador para visualizar a tabela. Vamos repetir o processo então de copiar o código. Ó. Copy code. Vou apagar tudo isso aqui e vou colar novamente. Ctrl V. Agora sim, eu colei todo o código HTML. Vou salvar, esse arquivo já está salvo automaticamente, né? Porque está com autosave aqui no editor. E vou lá na pastinha do nosso projeto e abrir esse arquivo no navegador. Vamos ver o que acontece. Ó. Clicar duas vezes aqui. Olha lá. Ele fez para a gente a tabela. Vou voltar aqui para comparar. Fez para a gente a tabela, mas caiu no mesmo problema que a gente tinha feito logo no início. Se você assistiu os vídeos conforme eu fui gerando a tabela, né, ensinando como lidar com tabela, a gente viu a questão de não conter uma borda. E as cores também, né? Eu posso novamente interagir com ele para solicitar essas alterações. Vamos ver se ele consegue mesmo? Vou voltar aqui, ó. Então, continuando a conversar com ele, vou colocar assim, ó. Acrescente uma borda na tabela. O que mais? Eu acho que eu vou colocar outras coisas. Não, vou fazer por partes. Acrescente uma borda na tabela. Vou clicar aqui. E aí ele vai explicar. Ó. Para adicionar uma borda à tabela, você pode usar CSS. Modifique o código HTML adicionando uma classe à tabela e, em seguida, adicione as regras CSS correspondentes. Aqui está o código HTML atualizado com bordas na tabela. Então vamos ver aqui, ó. Ele adicionou um bloco CSS, que é um tema que a gente ainda está engatinhando, né? Eu já comentei um pouquinho com vocês, mas a gente ainda vai trabalhar especificamente. Mas nesse vídeo explicando sobre o uso do ChatGPT, é válido que a gente vê que ele consegue realmente fazer as solicitações. E aí, continuando, ó, agora a tabela terá bordas em todas as células, fornecendo uma aparência visualmente mais distinta. Então, observe que além de dar a resposta específica que a gente solicitou, ele conversa com a gente, ele coloca comentários, né, observações válidas de acordo com o tema solicitado. Então, mais uma vez, vou copiar aqui, vou substituir lá no nosso editor, vou apagar aqui, colar, e vamos atualizar a tabela para ver como é que fica a aparência. Vou atualizar, agora já ficou mais bonitinho. Beleza, inclusive, está mais bonito que a nossa em termos de borda, porque ele usou as bordas utilizando o CSS, não a borda comum do HTML. Mas digamos que eu quisesse a borda comum do HTML. Será que é possível? Eu acredito que sim, vamos lá. Eu posso novamente chegar nele aqui e falar assim, modifique a borda, ou melhor, remova a estilização CSS. Coloque apenas uma borda simples
usando HTML. Ó, remova a estilização CSS e coloque apenas uma borda simples usando HTML. Vamos ver se ele é capaz. E ele vem e descreve exatamente isso. Ó. Para adicionar uma borda simples à tabela usando HTML, você pode usar o atributo border na tag table. Foi exatamente o que a gente fez. Vamos ver aqui, ó, no nosso código original. Border, que é uma propriedade, né? Um atributo, né, que a gente pode colocar aqui no table. Okay? Então é isso que ele está indicando para a gente. Vamos voltar aqui para ver o código gerado. E o final, né, o comentário dele, ó, ao definir o atributo border como 1, que foi exatamente o que a gente tinha feito, uma borda simples será aplicada a todas as células da tabela. Vamos copiar o código, colar aqui no nosso código no editor, então estou substituindo de novo, colar, e mais uma vez visualizar no navegador. Olha lá, então agora a nossa tabelinha está bem mais parecida com o que era originalmente essa nossa tabela. E eu posso continuar colocando os prompts para que ele fique desse jeitinho. Vamos fazer mais algumas interações e tá bom, né? Vamos experimentar. Então, o que eu preciso mais aqui? Ó? Posso pedir para ele adicionar uma estilização CSS para que ele tenha 100% da largura. Vamos colocar aqui, ó. Adicione estilo CSS para a tabela ocupar 100% da página. Vou colocar assim, ó. Vamos ver se ele é suficientemente esperto para entender. Adicione estilo CSS para a tabela ocupar 100% da página. E ele vem novamente explicando para a gente. Para fazer a tabela ocupar 100% da largura da página, você pode usar CSS definindo a propriedade width da tabela como 100%. Vamos dar uma olhada. Ó. Nesse caso aqui, mais uma vez falando, ele adicionou uma estilização de CSS como um bloco CSS, que é um tema que a gente ainda não entrou aqui no curso, tá? Com 100%, e ele voltou colocando as bordas, olha, tá vendo aqui? Ele não é 100% inteligente. Ele voltou a oferecer a resposta pra gente utilizando a borda com CSS, mas tudo bem, vou copiar aqui, vamos lá. Novamente substituir o nosso código e atualizar aqui. Então ele voltou à tabela do jeitão que estava antes, com 100% de largura e usando bordas via CSS. Eu vou tentar fazer a última interação aqui pedindo para ele colocar algumas cores. Então voltando aqui, ó. Cadê? Já me perdi na janela, tá aqui. E para finalizar, então, adicione cor azul. Não, vou começar com vermelho, né? Cor vermelha no cabeçalho. Cor azul no corpo da tabela e cor verde no rodapé. Agora sim, vamos ver se ele é espertão mesmo. E mais uma vez, vai oferecer o código para a gente. Vamos ver se ele vai fazer algo bonitinho. Vamos rolar aqui para cima para a gente ver o que ele está escrevendo. Aqui. Olha lá. Ele adicionou dentre as regras CSS, cor de fundo. Ah, ele colocou como cor de fundo, não cor da fonte. Ó. Cor de fundo, background color, red. No TH, que é essa parte de cabeçalho que a gente já tinha estudado, né? No TD, ele colocou um background color blue. E no T-foot, que seria a área de rodapé, ele colocou uma cor em verde. Vamos ver o resultado. Vou copiar o código. Colar aqui mais uma vez. E vamos ver o resultado no navegador. Olha lá. Não era exatamente o que eu queria, mas ele fez algo próximo. Vamos então mais uma iteração, só para ver se ele consegue chegar no resultado mais próximo. Vou escrever assim, ó. A cor deve ser aplicada no texto, não no fundo.
Ele está processando, ó. Como de costume, ele faz esse tipo de resposta, né? Eu peço desculpas pela interpretação equivocada. Aí ele vai oferecer para a gente a resposta correta. E mais uma vez explicando, né? Ele indica qual que é a propriedade que vai ser utilizada e tudo mais. Ele não simplesmente despeja a resposta. Em geral, ele dá alguma explicação para a gente. Você ainda poderia fazer perguntas do tipo: me explique por que você utilizou o table H, table TD, o que é a propriedade padding, o que é a propriedade text align e assim por diante. Você pode ir interagindo com ele o tempo inteiro e ele vai te dando a resposta. Como a gente pode observar aqui nesse exemplo rápido, às vezes ele se equivoca ou não dá uma resposta exatamente como a gente queria. Então, fechando os conceitos aí, enquanto eu vou copiar aqui o código, para a gente ver realmente o resultado funcionando. Deixa eu colar aqui, ó. Então, exibir aqui. E tá aí, ó. Ano, mês, valor. Belezinha. Deixa eu colocar uma tabela aqui do lado da outra. Ó. Então, deixa eu aumentar só um pouquinho o zoom. Um pouquinho mais visível aqui. Então, essa é a tabela que foi gerada através da nossa interação com o ChatGPT. E essa é a tabela que a gente gerou codificando. Então, qual que é a minha conclusão, tá? Eu sou programador há muitos anos. E quando eu vi essa tecnologia surgindo aí, né? Obviamente já fui experimentar ela, fiz algumas interações e como eu comentei no início do vídeo, eu realmente utilizo ela de vez em quando para me ajudar quando eu tenho algum tipo de situação um pouco mais difícil, que eu não consigo às vezes encontrar a resposta facilmente através do Google, tá? A questão é, isso vai substituir os programadores? Vai realmente tirar o emprego de várias pessoas? Talvez, em algum momento, pode ser que sim. Especialmente para tarefas mais repetitivas ou muito simples, ok? Mas, em geral, pelo menos no momento, eu acredito que não. Eu acho que o que tem que ser feito é o seguinte. Você, como desenvolvedor, como programador, deve utilizar a tecnologia para acelerar o seu processo de desenvolvimento e justamente, eventualmente, tirar dúvidas. Se você está aprendendo, justamente que você está assistindo aqui os vídeos do canal e está aprendendo a tecnologia ainda, você pode utilizar, deve utilizar sim o ChatGPT como uma fonte para consulta, para você fazer algum tipo de comparativo. É mais uma fonte de informação e não simplesmente a solução final, algo que vai dar todas as respostas e vai acabar com qualquer tipo de intervenção e raciocínio humano. Eu acredito que isso não vai rolar, tá? Pelo menos não por agora, vai demorar um tempo. Então, eu acho altamente válido o uso desse tipo de tecnologia. E para você que está aprendendo, repetindo aí, utilize como mais uma fonte de informação. Faça o comparativo, né? Analise criticamente para ver se a resposta está correta, teste os resultados, passa por etapas, como eu demonstrei aqui nesse vídeo, para justamente não incorrer em ter um resultado distorcido, errado e você achar que está tudo bem, ok? Porque eu mesmo experimentando, eu obtive respostas realmente erradas, ok? Do ChatGPT. Eu fiz alguns questionamentos de programação, especificamente na linguagem Java, e ele me deu respostas erradas, completamente absurdas, que simplesmente não funcionavam. Mas é porque ele justamente tem uma construção ali próxima de um ser humano, onde ele vai juntando pedaços de informação para tentar nos oferecer uma resposta. E aí, eventualmente, ele junta pedaços de uma maneira errada e nos oferece uma resposta errada. É isso então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloque seus comentários aí, o que vocês acham desse tipo de tecnologia, até que ponto é uma coisa benéfica ou não, se vocês acham que isso daí vai agora perder os nossos empregos, os programadores vão acabar, e outras profissões e assim por diante, ou se você acha que é uma coisa boa, o porquê, e se você já utilizou também. Já tive uma experiência aqui, já testei, e os meus resultados foram assim, assim, assado. Consegui fazer funcionar ou não, ele deu uma resposta absurda, e assim por diante. É isso então, pessoal. Deixa o joinha aí se você curtiu o vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!